o que aconteceu comigo depois que eu fui aprovada no TJRJ. Para quem não sabe, um dos últimos vídeos que eu publiquei foi sobre a minha aprovação no TJRJ, estudando durante um mês. Assim, entre aspas, né? Porque eu já estudo para concurso há muito tempo, mas eu tinha largado porque meu sonho é medicina e eu já não queria mais concurso, na verdade eu nunca quis. Continuo não querendo, tá? Mas assim, eu fiquei muito reflexiva depois dessa minha aprovação no TJRJ por alguns motivos e isso me fez repensar as minhas decisões e eu estava até pensando se eu faria um vídeo sobre isso ou não, mas parei e pensei, eu vou abrir a câmera, vou conversar, eu ainda estou bastante pensativa. Eu passei nas cotas PCD porque eu tenho baixa visão e assim, não tenho expectativa nenhuma de nomeação, tá? Não passei tão bem assim, mas pelo menos eu passei. Estudando assim um mês, né, que eu tinha recuperado. Não sei se é a palavra certa, mas um mês que eu voltei a estudar. Eu comecei a estudar foi depois da virada de ano, lá para dia 2, dia 3 por aí. Não lembro exatamente que data, mas eu sei que a prova foi dia 1º de fevereiro. Então, assim, ó, foi bem corrido. E eu decidi fazer a prova porque eu lembrei que eu tinha solicitado para concorrer nas cotas. Aí eu acho que eu vou dar uma olhada na FGV, no site da FGV, para ver como é que tá isso. Se tiver sido aceito, se tiver sido deferido, eu vou fazer, porque eu paguei, né? Mas se não tiver, não vou fazer. E aí foi que eu entrei no site da FGV e vi que foi aceito. Tá, né? Vou fazer. Mas eu ainda tava meio pensativa, porque eu parei e pensei, se me colocarem no local de prova longe pra caramba, também não vou não. Então eu fiquei assim, ó, só criando coisa na minha cabeça pra eu não ir fazer a prova. E acabou que me colocaram perto de casa. Assim, não é perto, perto, mas é perto, né? Eu já fiz prova lá. Na verdade, eu fiz prova lá uma vez. Apesar de que já me colocaram lá algumas vezes, só que eu tinha faltado a prova e tal. É um dos arrependimentos que eu tenho faltar provas. Hoje só falta alguma prova assim, se realmente não der para fazer, porque é muito ruim você ficar pensando, e se eu tivesse feito isso e aquilo. Então, mas enfim. Então eu fiquei pensando várias vezes em motivos para não ir fazer a prova. E acabou que tudo que eu pensei assim que seria motivo para eu não ir, não aconteceu. Acabou que eu tive que ir mesmo, porque meu laudo foi aceito para concorrer nas cotas PCD, local de prova perto de casa, enquanto um monte de gente estava falando que colocaram longe. E aí eu fui lá e fiz. Apesar de quase não ter chegado a tempo. Cheguei 7h29 para vocês verem como que eu estava interessada, né? Cheguei 7h29, o portão fechou 7h30. E aí a prova com a letra bem pequena. Eu nunca fiz prova tamanho ampliado, já falei sobre isso aqui no canal. Então, assim, eu tive muita dificuldade. Então, assim, gente, apesar de não ter tirado uma nota tão boa, eu considero isso uma conquista muito grande, considerando todas as circunstâncias para eu fazer essa prova. E principalmente toda a minha resistência mental. Porque eu, por mim mesma, eu já tinha desistido, sabe? E aí eu parei e pensei, cara, eu espero que eu passe. Pelo menos, assim, nem que foi em último lugar, mas eu gostaria de colocar meu nome na lista. Depois eu fiquei com isso na minha cabeça, sabe? Eu fiquei meio assim, espero que eu passe. Porque eu estudei igual maluca também. Apesar de estar meio assim, não querer ir, como eu vi que meu lado foi aceito, ao mesmo tempo eu tava tipo, ó, vambora, eu vou dar meu melhor e eu espero que eu passe, nem que seja em último lugar. Pra eu ver que pelo menos valeu a pena, sabe? E acabou que realmente o meu nome tá na lista de aprovados. Não numa colocação muito boa pra ter expectativa de nomeação, mas tá lá. E eu parei e pensei, caraca, se eu tivesse continuado, se eu não tivesse parado,
eu teria ido muito melhor, eu acho. Não sei. E assim, considerando que foi a banca FGV e também quando eu passei na prefeitura de Macaé, também foi a banca FGV. Então, assim, já é a segunda vez que eu boto meu nome na lista com a banca FGV. Para mim, isso é uma conquista daquelas, apesar de, né, não ser uma colocação muito boa. Em Macaé eu passei em quinto lugar nas vagas PCD. A lista não rodou, assim, chamou pouquíssimo, né? Em outros cargos que estão chamando mais. Agora, para assistente de previdenciário, tá bem devagar. E aí, eu fiquei bem pensativa, assim, sabe? E eu comecei a lembrar da minha avó. Porque muitas vezes eu deixei de ficar mais tempo na casa da minha avó, conversando com ela, pra vir pra casa, estudar, sabe? Eu abri mão de muitas coisas durante todo esse tempo que eu estudo para concurso. Para estudar, eu já virei noite estudando, deixei de viajar, já até virei ano em casa sozinha. Eu já comentei alguns vídeos aqui que eu não abro mão de comemorar Natal, Ano Novo com a minha família. Só teve uma vez que eu fiz isso e olha, eu não gostei, mas eu fiz. E aí eu fiquei assim pensando, sabe? Eu fiz tanta coisa, me entreguei tanto ao processo, mesmo não tendo um verdadeiro interesse em concurso, porque meu sonho é medicina. Mas eu já fiz tanta coisa até aqui, se eu parar, vai ser como se eu tivesse feito tudo em vão. E o pior, né? É o tempo que eu investi, que não volta mais. O tempo que eu poderia ter ficado conversando com a minha avó enquanto ela ainda estava viva. E aí eu vou parar assim, sem nem ter assinado um termo de posse, pelo menos, sabe? Então eu comecei a refletir, e tudo isso foi depois que eu vi que eu fui aprovada no TJRJ. Mas eu ainda hoje eu estava pensando ainda sobre a UERJ, se eu ia me inscrever ou não no vestibular para medicina. Eu ainda estou bem pensativa, porque meu sonho é medicina, gente, mas sabe, quando a gente investiu tempo, principalmente, investiu dinheiro, abrir mão de muitas coisas, quando eu tomei essa consciência, eu parei e pensei, não é tão fácil largar assim, né? Claro que eu mantenho ainda meu pensamento de que, olha, não é concurso que eu quero de verdade para mim, mas é pela questão assim de que, olha, eu gastei tanto com inscrição, de prova, com material de estudo, já sofri, já chorei tanto, já virei tantas noites, me desgastei e tudo mais, sabe? Eu não fiz tudo isso à toa. Se eu parar agora, vai ser como se eu tivesse feito tudo em vão. E aí eu, quer saber? Eu vou continuar. E aí foi que eu conversei com minha mãe e tal. E aí quando eu contei pra minha família, assim, outras pessoas da minha família, né? Que eu tive agora essa minha última aprovação no TJ. Cara, todo mundo ficou tão feliz assim comigo. Eu fiquei assim, se eu soubesse, eu teria contado antes. E isso me deu ainda mais uma força para eu continuar, sabe? E assim, eu não decidi continuar apenas por continuar. Dessa vez eu tô com uma coisa bem clara assim. Eu vou continuar, mas eu vou estudar para auditor. Fiscal, de controle, enfim. Área fiscal de controle. Eu não vou mais sair fazendo qualquer prova, a não ser tenha que tenham conteúdos que eu já esteja estudando. Aí eu aproveito a bagagem de estudo que eu tenho, vou lá e faço. Mas, por exemplo, Banco do Brasil, não vou fazer, eu já fiz, fui reprovada. E tendo outros concursos de banco, não farei mais, eu não vou mais desviar o meu foco. Eu acredito que esse tenha sido um dos fatores que me fez demorar mais para colher minhas aprovações. Então eu estou decidida a estudar para cargo de auditor mesmo.
E o que der para eu aproveitar de acordo com o estudo que eu já tiver, aí eu vou fazer, entendeu? Mas é mais assim, pela questão de ter tomado essa consciência mesmo, de querer fazer valer a pena tudo que eu fiz até aqui. Sei lá, o TJ, a prova do TJ mexeu muito comigo, porque eu parei e pensei, cara, se eu tivesse também enxergado melhor para resolver as questões, porque teve coisa que eu errei que eu sabia, não era porque não sabia, é porque não estava enxergando direito. Eu fiquei tão, sabe, eu chorei tanto quando eu fiquei assim, caraca, não acredito que eu errei isso daqui porque eu não estava enxergando. E aí eu fiquei meio, eu tenho potencial de fazer muito mais do que isso. Eu nunca acreditei tanto assim que eu posso conseguir uma aprovação em tal prova. As pessoas sempre acreditaram em mim. Eu sempre tive muito apoio, muito incentivo de todos os lados, da minha família, escola, professores, amizades, relacionamento também que eu já tive. As pessoas sempre me incentivaram, sempre me ajudaram. Eu não tenho nada do que reclamar quanto a isso. Eu sempre tive uma rede de apoio muito boa, muito forte. E até meu pai, que, assim, ele nunca foi de falar muito, até tinha algumas críticas quanto a isso. E aí eu comecei a ser mais compreensiva, porque ele é assim mesmo e tal. E ele esse ano me surpreendeu. E foi, assim, um dos melhores presentes de aniversário que eu tive, porque meu pai nunca foi de palavras, né? E ele falou que tem orgulho de mim e tal, que me ama e tal. Eu fiquei assim, ai meu Deus, eu vou chorar. Aqui eu já tô querendo chorar, eu sou muito sensível. Falando em sensível, eu terminei meu estágio sexta-feira, dia 17. Gente, vocês acreditam que eu chorei? Mas eu avisei lá que eu ia chorar, ninguém foi pego de surpresa. E aí, enfim, voltando aqui ao assunto, para vocês verem, né, que eu choro. Eu sou sensível, sou sincera, né? Eu não sei fingir as coisas, não sei fingir sentimento, nem nada. Até em relação ao concurso, é que eu tô falando. Não é aquilo que eu realmente quero na minha vida, porém, tô usando o meu lado racional. E medicina, tô assim, olha, não acredito que eu tô adiando o meu sonho mais uma vez. Mas é isso, porque tem muita coisa em jogo, né? E assim, eu já tô com 26 anos, fiz 26 anos esse mês, tá? Podem me dar os parabéns aí nos comentários. E eu tô assim, ano que vem me formo como professora de língua portuguesa, literatura, vou para o sexto período daqui a pouquinho, faltam poucos dias, são 8 períodos. E também sou formada em análise de sistemas e eu tô pensando aqui em algumas coisas sobre isso. E eu tô meio que, olha, tem uma vida toda pela frente. A vida tá só começando, eu tenho 26 anos ainda, eu tô começando a vida agora. Realmente, eu tô começando a vida agora, gente. Por conta, assim, eu comecei a estudar para concurso com 21 anos, tá? Só que eu não fiz muitas provas em 2021 por conta daquelas coisas, né? Concursos suspensos e tal. E também, assim, eu não tinha um foco de área de concurso. Eu fui fazendo o que aparecia para fazer aqui na minha cidade. E aí, como eu falei, isso acabou me atrasando, né? Acredito eu, porque cada hora fazendo prova para uma área diferente. E aí eu estava concorrendo só na ampla, eu não estava concorrendo nas cotas ainda. Tanto que as minhas primeiras aprovações no IBGE eu passei foi na ampla concorrência, não foi nas cotas. E aí, quando eu passei nas cotas, a primeira vez foi na prefeitura de Macaé, Macaé Prev. E aí depois no TJRJ, também nas cotas. Ah, também teve o CREA RJ, foi na ampla concorrência também, mas eu passei só no objetiva. Eu não fui para discursiva porque teve limite, né, de redação corrigida, então não avancei por conta disso apenas. E aí, pouca coisa, eu passei na 23ª posição. Se não fosse esse limite de discursiva, eu tava feita, né, mas enfim. E aí, né, eu passei na ampla nesse daí também.
eu comecei a pensar, cara, eu não preciso de cotas para eu passar, porque eu já passei em outras provas na ampla concorrência também. Claro que as cotas ajudam, né? Eu tenho direito, né? Quando a gente tem nosso direito, a gente tem que usufruir mesmo. Se é direito nosso. Agora, eu sei que eu tenho potencial de conquistar tudo que eu quiser. E se é uma pena, né? Mas e se eu não fizer medicina agora para continuar focada em concurso? Olha, se tiver que ser, vai ser. Vou fazer medicina antiga, não tô desistindo. Eu só tô deixando um pouco mais pra frente. E, sabe, continuando nos concursos, por tudo isso que eu falei, mas principalmente pela minha avó. Pelo tempo, sabe? Que eu parei e penso assim, que saudade da minha avó. A gente conversava tanto, ela sempre me apoiou nos meus estudos e minha avó faz muita falta. Então, sabe, eu não quero parar e pensar assim que eu desperdicei o tempo que eu tive, porque se eu parar assim do nada, vai ser como se eu tivesse só desperdiçado o tempo. E eu quero olhar para trás algum dia e pensar que, olha, valeu a pena. Não, não é só por dinheiro dessa vez. Sempre estudei por concurso por dinheiro, não é à toa que eu agora eu tô focada em auditor, né? Porque eu tô assim, olha, já que eu vou ficar aqui estudando igual a Conde, já que eu vou ter que ficar aqui estudando mesmo, eu vou estudar para uma coisa que vai me pagar bem, né? Uma coisa que vai me trazer um certo prestígio. Medicina não é por isso, é realmente porque eu quero, sabe? Por dinheiro eu já estudo para concurso. Então que seja um concurso assim que vai me pagar muito bem. Eu tava pensando, auditor ou câmara. E aí, conversei com minha mãe e tal, a gente decidiu que auditor é melhor. Porque tem mais chances, né, de fazer provas em outra cidade, não fico me restringindo apenas a Brasília. E é isso, né? Então esse é o vídeo de hoje que eu tenho pra vocês. Tomar aqui um cafezinho. E é isso. Vou fazer uma prova agora, essa semana também. Então, é o que eu tenho pra falar com vocês. Eu sei que fica uma coisa meio assim, nossa, uma hora tá focado em uma coisa, depois tá focado em outra. Mas fazer o quê, né, gente? Ninguém nasce sabendo, assim, o que quer. E mesmo que a gente saiba o que quer, tipo, eu sei o que eu quero medicina. Mas nem sempre a gente pode fazer o que a gente quer quando a gente quer. A gente tem que fazer aquilo que é viável no momento. É a vida adulta, né? Adultos fazem o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito agora é continuar. É só continuar. Porque, assim, olha, eu sei que eu tenho uma boa base nos concursos. Eu sei que é só questão de parar de ficar indo pra lá, indo pra cá, né? Ter um foco certo. E medicina, eu sei que eu levaria um certo tempo a mais, porque eu não lembro mais quase nada do ensino médio, só português e literatura, porque eu faço letras, né? Mas fora isso, gente, eu tava estudando biologia, química, eu fiquei assim, que é isso aqui? Tô entendendo nada, tô lembrando de nada. Biologia eu até consigo ainda lembrar algumas coisas, né? Porque a gente vai vendo notícia disso, notícia daquilo, né? Sobre meio ambiente. Então a gente consegue retomar certos conceitos mais rápido. Agora, outros conteúdos, eu fiquei assim, não tô lembrando disso não. Mas, enfim. Então esse é o vídeo de hoje. Eu realmente estava pensativa se eu ia gravar um vídeo sobre isso. Mas eu parei e pensei, olha, eu vou gravar mesmo. É minha trajetória, né? Não vou ficar escondendo. Do mesmo modo que eu publiquei um vídeo dizendo que eu estava estudando para concurso e depois que eu não ia mais fazer concurso para fazer medicina, também eu acho justo eu fazer um vídeo agora explicando tudo o que aconteceu. Mas esse despertar, né? Veio por conta da minha aprovação no TJRJ, que foi o que fez assim eu pensar bastante.
Eu não tinha raciocinado por esse lado ainda. Eu tava pensando assim, em mim, né? Na minha realização pessoal, nos meus sonhos, no que eu quero de verdade e tal. Eu não tava pensando ainda em toda a trajetória, né? Então é isso, turma. Esse é o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei e até o próximo vídeo.